O tema hoje ele é o mesmo de ontem, não vou mudar, né? Vou manter o mesmo tema, o mesmo assunto, né? Vamos tentar fechar essa mensagem, né? Hoje aqui, tá? Comentando a carta aos Gálatas 8, e aquelas pessoas que têm ouvido, têm prestado atenção nos nossos comentários aí, bíblicos, se tem gostado, compartilhe. E também se inscreva no meu canal, o link está na página aí, Ronaldo Viana S. Tá bom? É isso daí. O tema é a pregação do evangelho aos incircuncisos e aos circuncisos, tá? Aos incircuncisos são aqueles que, claro, não são circuncidados, né? E os circuncisos são aqueles que são circuncidados, tá? O tema que o texto é Gálatas 2, do 4 ao 10, certinho? Bom, o 4 diz assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Queridos, olha bem, nós estamos aqui num contexto falando aqui do debate de Paulo com os judaizantes, tá? São palavras contra os judaizantes. Eu já expliquei, mas mais uma vez, os judaizantes eram cristãos judeus que queriam a todo custo fazer com que as regras da lei, especialmente a circuncisão, fosse praticada pela igreja. Ora, isso era, digamos, colocar um fardo, um peso nas costas dos cristãos gentios. Então, os judaizantes, eles queriam obrigar, né, os cristãos gentios, ou seja, aqueles cristãos que não eram judeus, a serem circuncidados. Eles queriam obrigar isso. Tá claro isso daí? Esses eram os judaizantes. Tá? Paulo, então, ele está argumentando que esses judaizantes são falsos irmãos, tá? Falsos irmãos que querem introduzir na igreja essas regras, essas práticas, essa observância da lei, sendo que já tinha sido decidido isso. Esse é o contexto ali de Atos 15, né? Atos dos Apóstolos 15, que fala exatamente sobre essas decisões. E a decisão da igreja em Atos foi que, dentre outras coisas, a circuncisão não devia ser, digamos, praticada, ou os gentios não seriam obrigados a praticar a circuncisão. A circuncisão também todo mundo sabe, quem tem me acompanhado sabe, e aquela, vamos chamar de pequena cirurgia, né, no órgão genital masculino, quando tira o prepúcio, tá? Então, Paulo, os judaizantes queriam que os homens, todas as pessoas que se convertessem, fossem circuncidadas. Ou seja, de certa forma, elas passariam a ser judeus, né? De certa forma, era como se tivesse que serem judeus, né? No sentido religioso, cerimonial, tá? E Paulo vai contra isso daí. E é lógico que ele vai arrumar para si muitos inimigos que combatiam Paulo, que desprezavam os seus, vamos dizer, apostolado, etc, etc. Tá? Então, Paulo está nesta argumentação aí. E aqui fala de liberdade.
falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Nada é mais importante, aliás, agora esse tema é um tema que está aí na sociedade brasileira, né? Liberdade, nada é mais importante do que a liberdade. A liberdade é uma das coisas, um dos direitos, digamos, naturais mais importante que existe. Porque você pode ter até comida à mesa, mas se você não tem liberdade, você acabou de comer ali aquela comida e você olha para o lado e você não pode sair, por exemplo, de uma cadeia, vamos dizer assim, né? Você tem um espaço limitado, então, entendeu? Então, a liberdade, ela é sim uma das coisas mais importantes da vida do ser humano. E nas sociedades democráticas, né? É claro que a liberdade deveria ser algo que defendido por todos, né? Por todos, lógico. Mas a liberdade também traz consigo responsabilidade, obviamente. Neste caso aqui, Paulo fala de uma liberdade espiritual, porque a lei, a observância dela, escravizava as pessoas. E nós sabemos que nós obedecemos a lei voluntariamente, a lei do amor, porque nós vivemos segundo a lei do amor, a lei de Cristo, nesse sentido, né? E não aqueles, digamos, aqueles preceitos, aquelas regras, como, por exemplo, a circuncisão. Eu também já expliquei aqui que a circuncisão não é a partir da lei, a circuncisão é a partir de Abraão e tem a ver com a aliança que Deus fez com Abraão, ou então com os hebreus. Então, ela demonstra essa aliança com Deus, a circuncisão, tá? E aí Jesus, claro, né, faz a circuncisão em nosso coração. Paulo ensina, então, que todos nós somos circuncidados de fato, né? Uns são na carne, como os judeus, porque o ritual permanece até hoje. Outros, como os gentios, que não são necessários, né? Eles não têm que fazer essa prática, digamos assim, da circuncisão, mas há a circuncisão que Cristo faz em nosso coração. Então, há uma aliança com Deus, né, por meio de Cristo em nosso coração. Tá? Bom, é isso daí. Certinho, eu acho que deu para entender aí. Né? O verso 5 diz: não nos submetemos a eles, a esses falsos irmãos, nem por um instante, tá? Para que a verdade do evangelho permaneça com vocês. Ou seja, eu não tenho que, eles não fizeram isso, eu também não tenho que fazer isso, me submeter a falsos irmãos, a falsos ensinos, a falsas doutrinas. Claro que não, tá? Eu não tenho que fazer isso, e ninguém tem que fazer isso. E Paulo não fez isso, tá? E ele está orientando aos Gálatas que tivessem, obviamente, a plena liberdade em Cristo Jesus e não ficassem escravizados nos rudimentos, nos preceitos da lei, tá? É isso. Bom, o verso 6 diz: quanto aos que pareciam influentes, ele que fala dos apóstolos, as colunas da igreja, né? O que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Resumindo aqui, Paulo está dizendo o seguinte: os apóstolos, ainda que ele estivesse com os apóstolos, eles não mudaram nada do que Paulo estivesse ensinando. O que Paulo ensinava, o evangelho que ele ensinava aos gentios, estava de acordo com o texto sagrado, de acordo com os profetas. É isso que no 7 aqui vai dar esse entendimento e mais o texto à frente. Olha bem, pelo contrário, ele diz: reconheceram os apóstolos, tá? Reconheceram que a mim
havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Ora bem, Paulo, de forma especial, se dedicava, foi dado a ele por Deus, essa missão, por Cristo Jesus, se dedicava com especialidade aos gentios. Então ele pregava aos gentios. Isso não quer dizer que Paulo não iria pregar também aos judeus. Sim, ele fazia isso, tá? Nas sinagogas, etc. Ele fazia isso, mas ele sabia que a missão dele, de forma especial, era aos gentios. Ele, por isso, é chamado apóstolo dos gentios. É assim? Bom, entendendo então. Já Pedro não. Pedro, ele podia também, como ele pregou lá para Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, mas ele tinha com especialidade a missão de falar aos circuncisos. Então entendamos aqui que incircuncisos são aos gentios. E entendamos aqui que quando fala circuncisos são os judeus, porque os judeus eram circuncidados e os gentios não o eram, a não ser que certos gentios se tornassem adeptos do judaísmo, né? E aí sim, eles seriam chamados prosélitos porque se converteram ao judaísmo, tá? Fora isso, os cristãos não tinham a obrigação de serem circuncidados, tá bom? É isso que Paulo está ensinando aqui. Até hoje tem gente que confunde isso tudo. É isso aí. Queridos, o tempo realmente passou e eu não posso ir mais do que eu fui aqui. Eu espero que esses comentários bíblicos ajudem você a entender um pouco mais o texto sagrado. O interesse meu aqui é fazer apenas isso. Comentar o texto, explicá-lo para que vocês possam, né, entendê-lo, tá bom? É assim que tem que ser aquele que prega as escrituras, certinho? Então, se essa mensagem tem abençoado, esses comentários têm abençoado sua vida, compartilhe, tá? E outra coisa, se inscreva no meu canal, o link tá aí, Ronaldo Viana S. tá bom? Estamos aí com 200 e alguma coisa, queremos chegar a 300 inscritos, e aí a gente vai ampliando mais a oportunidade, né, de pregar o evangelho, tá certo? Vamos orar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Muito obrigado por estarem aqui junto comigo, né? Deus abençoe. Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo teu grande, imenso amor. Ó Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, e declaramos que tu és o grande, que tu és Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não há outro semelhante a ti. Ó Deus, fale aos nossos corações profundamente, diariamente. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está nesse momento, ó Deus, orando comigo, Senhor. Toma-os em tuas mãos, em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Abençoe o Brasil, Senhor. Independente de questões políticas ou de partidos políticos, abençoe o Brasil. Abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Que haja paz neste país. Em nome de Cristo nós oramos, Senhor. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? É isso aí, se Deus quiser eu volto com mais comentário e eu sigo comentando o texto aqui, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.